Boa noite, meus amados irmãos. É um prazer ter a oportunidade de pregar aqui no púlpito da nossa igreja, apesar de que é porque o pastor, o meu pai, pastor Antônio, ele precisou sair um pouquinho, ali atender uma outra igreja no dia de hoje, mas mesmo assim é um grande privilégio estar aqui junto com os irmãos. Vamos aqui. Ok. Bom, nós já oramos e nós já louvamos e agora nós vamos ler a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Vocês estão me ouvindo bem? Posso trazer mais para perto aqui? Minha voz não é muito forte igual a do meu pai não, Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 em diante. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do verso 18 em diante. Então eu vou ler, os irmãos podem ficar à vontade, A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda,
dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Verso 1 do capítulo 2 também. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu agradeço pela Tua palavra que nos revela, meu Deus, tudo aquilo, meu Pai, que nós devemos saber, meu Pai, a respeito, meu Deus, de Ti e da Tua justiça, de como o Senhor vê a humanidade, como o Senhor vê a cada um de nós e o que o Senhor espera de cada um de nós. Dá-nos a Tua graça, dá-nos o Teu Santo Espírito, para que nós possamos, meu Pai, ser guiados por Ti e vivermos de acordo com a Tua vontade, para não cairmos em condenação. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus amados irmãos, esse texto que eu acabei de ler aqui com os irmãos, ele é bastante conhecido entre nós, os crentes, e ele fala a respeito da situação que o nosso mundo se encontra hoje e também na época de Paulo, né? Então ele descreve o porquê das coisas serem como são. E ele fala, como nós acabamos de ler, que isso tudo começa no versículo 18, né? Com a ira de Deus que se revela desde o céu contra todas as coisas erradas, né? Aqui
vai falar que Deus, no verso 24, entregou os homens à imundícia. Esse entregou aqui seria algo mais como permitiu, ou simplesmente deixou de tentar reter, aquela maldade do ser humano, e então falou: vocês querem tanto isso, então vão, se afoguem nisso. Bom, aqui fala que todo o problema se origina no nosso relacionamento com Deus, como eu tenho abordado com os irmãos aqui nas aulas da EBD. Então vou ler só mais um pouquinho aqui, nesse primeiro versículo aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Esse texto ele é muito interessante, meus amados irmãos, porque ele diz algo que a gente às vezes não se dá conta, de que as pessoas, que se voltam contra Deus, elas se voltam contra Deus. Elas sabem que elas estão se voltando contra Deus. Elas sentem que elas estão se voltando contra Deus. É uma rebeldia contra Deus, uma atitude deliberada, proposital. Não é algo inocente, mas as pessoas, segundo a palavra de Deus que nós acabamos de ler aqui, elas fazem isso não porque elas não sabem que Deus existe, na ignorância, mas é porque elas querem fazer isso, Então o texto vai falando, como tem aqui nos versículos, novamente, eu vou ler aqui mais um pouquinho. Porquanto, versículo 19, o que de Deus se pode conhecer entre eles, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, tudo aquilo que é necessário para conhecer a Deus está aqui no nosso mundo, manifesto por Deus, porque Deus colocou aí as claras. Deus não estaria escondido, mas está tudo, como outro verso da Bíblia fala, patente, nu, tudo às claras, diante de Deus e dos homens, E ele continua, porque os atributos invisíveis de Deus, as qualidades invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. É muito interessante, meus amados irmãos, o ponto de vista que Deus apresenta aqui na sua palavra. Se, apesar do autor ser uma pessoa humana, mas se nós olhamos para a Bíblia como a Bíblia sendo a palavra de Deus, que aquele autor, que aquele profeta, que aquele apóstolo escreve em nome de Deus uma carta para nós, significa que Deus está comunicando e falando conosco, humanidade, que do ponto de vista dele, a humanidade não tem desculpa, porque a humanidade tem tudo manifestado na própria criação para saber que existe um Deus e que esse Deus foi quem criou tudo e que Ele é Deus e que Ele merece respeito por causa disso, que é o que nós chamamos de adoração. Bom, e então fala
que essas pessoas, né, os homens, nós somos por isso indesculpáveis. E continua no versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, não são agradecidos, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração. Isso é uma palavra de hoje em dia, né? Toda hora a gente ouve falar de obscurantismo científico, né? Negacionismo, está na moda. Eu fui ver o que era o obscurantismo, né? Lá no Google, né? O novo pai dos burros, né? A gente digita lá no Google e ele fala para a gente as coisas igual ao dicionário, né? É um dicionário que tem lá, tem vários dicionários. E é ignorância. Então, quando chama as pessoas de obscurantista, é uma forma muito elegante de falar seu ignorante, que no popular é seu burro, né? Você não sabe, você não tem estudo, você está sendo ignorante, né? Você está ignorando as coisas. Também é a mesma coisa o tal do negacionismo, né? A mesma coisa, significa falar, olha, você está querendo acreditar em conto de fada, né? O homem já foi à lua, já voltou, né? E você está ainda inventando que o homem não foi à lua, você está querendo acreditar em contos de fada, né? Então, são isso que as pessoas na nossa sociedade falam umas das outras. Então, aqui a Bíblia fala que nós, né, fazemos com que os nossos corações, nossos pensamentos se tornem nulos nesses nossos raciocínios, né? Fazendo com que a gente se torne ignorante, né? E se dando por sábio, nós nos tornamos loucos. Parece até aquela coisa de ateísmo, né? A pessoa, tem alguns que criticam o ateísmo e falam, olha, eu preciso ter mais fé para ser ateu do que ter fé para ser crente, porque o ateu fala que tudo que existe veio do nada, né? Que nada criou tudo, né? Simplesmente assim, as coisas aconteceram assim e são assim e não tem nada a ver com Deus, as coisas são assim, né? São coisas que o ser humano arruma, são desculpas para negar a Deus, né? Então veja bem, eu estou lendo um texto, estou falando para os irmãos, mas esse texto foi escrito há 2000 anos atrás, né? E fala dos tempos de agora, da realidade que nós vivemos, e vai falar também das coisas antigas que mudaram, né? A glória do Deus incorruptível, e começaram a adorar imagens, falando que aquela imagem de homem, né, era Deus, a imagem de aves e quadrúpedes. E aí vai falar algo muito interessante a respeito de tudo que a gente vive nos dias de hoje, por exemplo. Isso aqui está falando das opções de sexualidade que existem, né? E vai falar aqui, por isso Deus os entregou, né? Entregou tais homens à imundícia pelas suas concupiscências, quer dizer, seus desejos, né? Do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, né? E continua no 26, por causa disso Deus os entregou às paixões infames, e ele vai falar das mulheres, né? Do que é a paixão entre mulher e mulher, né? E também vai falar dos homens, né? Semelhantemente, no verso 27, dos homens, né? Deixando a mulher, foram e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, né? E continua falando aqui também, né? Tem um outro texto na Bíblia que fala que nos últimos dias os homens serão duros, etc. Mas esse texto aqui também fala isso. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade.
possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, todas essas coisas que existem de ruim. Então, o que a gente vê olhando para essas coisas que a Bíblia está falando? Que tudo isso começa com o não reconhecimento de Deus como Deus. Começa com a rebeldia contra Deus, com a independência. Eu falei para os irmãos outro dia, na IBD, a respeito do pecado original, da história de como tudo aconteceu. Então a serpente chegou, falou para Eva, falou: olha, por que Deus, o seu pai, ele deixa você comer de todas as árvores, mas a serpente faz a Eva pensar, por que ele deixa você comer de todas as árvores, mas não deixa comer dessa daqui, que chama-se conhecimento do bem e do mal? Conhecimento não é uma coisa boa? Por que ele te nega isso? Sabe por quê? É porque ele não quer que você tenha livre-arbítrio, ele não quer que você tenha independência, ele não quer que você seja dono do seu próprio nariz, ele quer manter você debaixo da servidão, ele quer que você seja eternamente criança, ele quer que você seja eternamente escravo. Então injetou isso. E o interessante é que a Eva vai ver, vai analisar o fruto saudável, vai me dar um poder, que é o poder de conhecimento, que eu vou ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E isso é interessante, porque se a gente vai olhando para a raiz daquilo dali, nós vamos ver que ali, por trás de tudo aquilo, está uma insatisfação no estado atual que a Eva estava, ou que o Adão estava, que o ser humano estava. Porque é apresentado algo que eles não possuem e eles cobiçam algo que eles não possuem. A serpente vai lá e fala, por que não ser igual a Deus? Então, existe uma certa ingratidão com Deus, de não estar satisfeito com tudo aquilo que o Pai dá para eles, e então eles querem mais, eles querem algo que não está disponível, que está ao seu alcance, mas que não é permitido, que foi proibido, que foi negado. Então, existe ali aquele desejo, a mesma coisa do diabo, da imagem. Eu quero ser igual a Deus, aquele orgulho de, por que eu tenho que ser inferior, por que não posso ser mais, a ganância, a cobiça. Irmãos, a Bíblia fala que o amor, a riqueza, é a raiz de todos os males. E ela vai falar lá na frente, que, por exemplo, na parábola que Jesus contou, nós até comentamos isso hoje, só comentamos que tem essa parábola, e Jesus fala lá dos tipos de solo, e tem um tipo de solo que a semente cai entre os espinhos, e o cuidado do mundo é que simboliza crescer ali entre os espinhos. Os espinhos sufocam aquela planta que nasce e ela morre. Então, essas coisas que o diabo oferece através do mundo, o mundo, eu não estou falando a sociedade, eu estou falando um sistema diabólico chamado mundo, pelo qual o diabo controla a sociedade. Então, as coisas que são oferecidas no mundo, elas são algo que vem para nos tentar, para nos provocar, para falar: você pode mais, você não está perfeito, você não deve se acalmar e ficar satisfeito com o que Deus te dá, você precisa de mais.
Por que Deus não está te dando mais? Rebele-se contra Deus. Vá além do que Ele te deu. Busque mais. Queira mais evolução, mais tecnologia, mais dinheiro, mais riqueza, mais conhecimento, mais. E nós estamos conseguindo essas coisas e nos afastando cada vez mais da dependência de Deus. Nós chegamos a um absurdo hoje de uma pessoa chamada Bill Gates. Ele está pensando num projeto de controlar a natureza. Isso é o poder de Deus, e ele quer agir como Deus. Como que é isso, né? Eu tenho alguma facilidade com ciência, né? Então eu vou explicar mais ou menos o que eu já li sobre isso, que foi só uma passada de olho mesmo. Ele pretende jogar um balãozinho lá no céu, espalhar uma nuvem escura, um pó escuro, e assim impedir que a luz do sol passe através das nuvens, e assim, sem luz do sol descendo até a terra vai resfriar. Ele quer controlar o clima, quer diminuir a temperatura do mundo. Então, assim, tem muitas coisas que são arrogâncias do ser humano, né? Outra arrogância também pode ser essa questão de confiar tanto numa vacina e não tanto em Deus, né? Será que isso aí não é uma arrogância também, né? Então, existem essas coisas, e o ser humano, isso tudo está escrito aqui na Bíblia, 2000 anos atrás, né? No mínimo, né? E o ser humano vai assim, se afundando em si mesmo. Quanto mais ele renega a Deus, mais distante ele fica de Deus. Sabe por que às vezes é tão difícil para a gente? Eu costumo pensar, raciocinar assim, né? Por que às vezes é tão difícil para a gente hoje enxergar Deus, ter fé em Deus, como está escrito aqui na Bíblia? Porque o diabo, a sociedade, o mundo, fez uma coisa que é a parede de concreto. No lugar da árvore, no lugar do animal, no lugar da flor, do passarinho, o ser humano construiu coisas que relembram, que remetem ao homem e às suas construções, a civilização avançada, altas torres, né? Verdadeiras torres de Babel, né? E assim, o ser humano, no dia a dia, ele enxerga o mundo humano, ele não vê as coisas do Criador que testemunhavam do Criador, a não ser que ele olhe bem para cima no céu das nuvens. Ele vai ter que olhar muito, porque os prédios são muito altos, né? Então, se ele olhar muito lá para cima mesmo, ele vai conseguir ver algo que não é humano, porque todo o resto ele bate o olho, é pedra, é concreto, é tela, é carro, e é barulho, e é gente falando no celular, e é notícia do jornal, e a pessoa fica, né, presa naquilo dali. A gente chama isso, né, cientificamente, de alienação. Essa palavra parece que caiu, né? Bom, o pessoal parou de aprender, né? O que se ensina hoje em dia por aí não tem nada a ver com a qualidade de ensino que já teve um dia, né? Então, hoje em dia, o ser humano que se diz informado, na verdade ele não é informado coisa nenhuma, ele é um alienado. O ser humano que vai conforme a moda, ele é um alienado, ele é um abestalhado, um abobado, porque ele está sendo feito, ele é gado, né? A pessoa fala gado, ele é manipulado. Então fala lá, um cara lá, vamos tomar vacina, e sai todo mundo tomando vacina. Ninguém, no meio do medo, ninguém para pensar assim, esse negócio pode ser perigoso, pode ser que todas as mulheres que tomarem vacina daí para frente se tornem estéreis, se tornem, sei lá o que pode acontecer. Mas não, vamos sair, toma vacina todo mundo, né? Porque a ciência é confiável. Que ciência? Em que parâmetros? Baseado em quê? Que ciência? A ciência dos laboratórios que podem, por uma vez, ser comprados pelo governo, né? Ninguém mais pensa, está todo mundo aceitando tudo assim, vai.
A OMS falou, a OMS é Deus. A ONU falou, a ONU é Deus. Vai aceitando. Ninguém pensa, ninguém tem inteligência para poder pensar e raciocinar. Será que esse negócio está certo? Sempre foi de um jeito. Demorava 10 anos, 20 anos, 5 anos. Agora não. 5 meses, 6 meses está bom, né? Vamos tomar. Aí você recebe algumas notícias aí, enfermeiros passando mal, né? Agora não pode mais vacinar todos os enfermeiros de uma vez, porque eles vão ficar moles, né? Assim, e aí não vai ter ninguém para atender. Então vamos vacinar alguns, deixa eles passarem mal, aí depois vamos os outros. Aí teve alguns idosos que morreram ali e tudo, mas vamos socando aí e vai todo mundo aceitando, porque é isso aí, é o que nós temos, né? Não é que eu sou contra a ciência, né? Lá em Israel existe um remédio que acabou de ser publicado, o ExoCD24, que é simplesmente como se fosse uma vitamina que você coloca aqui, uma inalação, e isso vai para o seu pulmão, e pelo que eu li, pelo que eu entendi, aquilo dele tem um efeito de impedir que o seu próprio sistema imunológico ataque o seu corpo. Então ele causa a desinflamação do pulmão. Ele faz com que você, se você está em estado avançado de afundado ali na Covid, né, todo inflamado, você vai sarar. Então você tem várias frentes, né? Tem a vacina para prevenir, tem também aquilo que é engraçado, né? Tem um pessoal que fala mal disso, né? Tem a cloroquina, tem a ivermectina e etc, né? Tudo para prevenir. E se você ficar ruim, Israel, né, lançou aí, está lançando um remédio que é possível fazer com que você escape. Então, assim, teoricamente nós já estamos saindo pela cura que está tendo, né? Nós estamos saindo dessa pandemia. Mas será que nós estamos saindo? Quem foi que disse que tudo vai ficar bem? Não é isso que a Bíblia fala. A gente está pregando aqui há 2000 anos e a humanidade, ela está ignorando, ela não está prestando atenção no que está sendo falado. Depois da pandemia, pode vir a fome, pode vir a guerra, porque se você olhar na Bíblia, são os 3 flagelos que andam juntos, uns dos outros: a fome, a peste e a guerra. Você já parou para pensar que tem ali a Venezuela, que tem deixado muita gente morrer ali, que Deus colocou um governo militar no nosso país, que ele pode fazer com que o nosso país entre em guerra para libertar aquele povo? Você já olhou a situação da Índia com a China e agora aquela outra ali também pertinho, coladinha ali, Myanmar? Você já viu essa agitação que está acontecendo? Você sabe do degelo, de blocos de gelo do tamanho quase de estados que estão se soltando da Antártica, que estão vindo, estão resfriando o oceano, estão bagunçando com o clima na Terra? Você faz ideia também de que nós vamos viver um tempo ruim para frente, de falta de água potável, que ainda vai vir, que está na previsão? Vocês sabem que na Europa existe um processo de engenharia sendo construído para impedir que o mar destrua a Europa, porque o mar vai subir e vai entrar e vai inundar as cidades, como está acontecendo já em algumas cidades. Vocês sabem disso? Isso aí é só uma pequena amostra do que está por vir, porque segundo os cientistas tem um meteoro que pode passar por aí daqui a pouco e cair aqui nesse ano, não sei se é 2021 ou 2022. Então, assim, previsões que os cientistas... Aquele negócio da pandemia, gente, eu venho acompanhando há vários anos. Era aquele negócio. Uma hora, assim, estou falando de cientista, uma hora vai acontecer. É do frango, é agora? Não. A do gado, é agora? Não. Foi, chegou o tempo, aconteceu. Estava sempre chegando quase lá, aconteceu agora, né? Há 100 anos atrás, na época da guerra, houve
a gripe espanhola, foi no meio da guerra. E houve também a depressão de 1930. Então foi a fome, a peste e a guerra. Por que não vai acontecer de novo agora? Então assim, o que as pessoas estão pensando? Nós vamos passar por tudo isso, vamos voltar à normalidade, porque eu estou falando que nós já vamos sair realmente disso, pelo que tudo indica, né? Israel, ele é sempre um norte, né? As coisas estranhas espirituais têm a ver sempre ali com Israel. Então a gente está caminhando realmente para isso. Mas o que vai vir depois? Vocês já perceberam que não é brincadeira o que o pessoal está falando, que existe um sufocamento da religião no mundo? Vocês viram que aquele presidente maluco que foi eleito lá nos Estados Unidos, ele falou que agora os banheiros vão ser unissex? Sabe? Então assim, as coisas estão ficando ruim, estão ficando ruim, estão ficando ruim. E tudo isso está escrito aqui na Bíblia, e não adianta eu ficar muitas vezes falando aqui que tudo isso aqui já está escrito que vai acontecer, que as pessoas parecem que são surdas e não querem acreditar em Deus mesmo assim. Está escrito há 2000 anos que é assim que vai ficar ruim, que vai ficar cada vez pior, que Deus vai destruir esse mundo, que as pessoas que vão receber os flagelos de Deus, ela ainda mesmo assim, cair um meteoro na cabeça delas, elas ainda vão ficar xingando Deus lá em cima no céu. É esse mundo que a gente já está. A gente não imaginava isso há talvez 100 anos atrás, com a população católica que tinha nesse país. Mas hoje em dia as pessoas já começam a blasfemar contra Deus, né? Elas começam a blasfemar contra Deus, mas eu estou falando de blasfemar mesmo, de xingar Deus mesmo, coisas que não eram assim. Então a gente está caminhando para isso, e a gente prega, a gente fala, a gente avisa, mas as pessoas não querem ouvir. Então, meus irmãos, Deus, Ele tem planos para nós. O plano de Deus, ele é de paz, ele é de saúde, ele é de prosperidade. Mas é só se as pessoas se converterem. É só se o Brasil se converter. É só se o crente no Brasil, se ele for crente mesmo. Se essa nação clamar, se forem crentes mesmo, clamarem com fé, tiverem um relacionamento, uma comunhão íntima e verdadeira com Deus, esse país vai ser abençoado. Caso contrário, não. Só vai ficar pior. Só vai ficar pior. Só vai ficar pior. Porque é isso o que a gente tem visto. Por exemplo, você pega os Estados Unidos. Estados Unidos, ele era um país de muita gente evangélica, mas tem acontecido coisas estranhas lá, coisas que não eram, assim, era a nação mais abençoada antes de Israel, né? Até mais que Israel, e agora não. O que está acontecendo? Vocês sabem como é que são os crentes lá? Lá os crentes, os pais, eles falam para o filho: ó, você vai com a sua namorada, você não vai num motel não, você pode dormir com ela aqui em casa. Tem um aval, o pai e a mãe assinam embaixo. Essa qualidade. O pessoal fuma, bebe cerveja, vai para a festa. É como se fosse o catolicismo. Então, assim, os que vão nas igrejas, porque muitas igrejas fecharam. Depois vocês podem perguntar para o pastor Antônio, meu pai, que ele foi lá há uns tempos atrás, ele viu. Sabe essas megas igrejas que vocês já ouviram falar há 10 anos, 20 anos atrás? Vazias.
prédios enormes, estacionamento de shopping, sem ninguém. Só um punhadinho lá, se cabe 1000, tinha 100 pessoas. Por que está acontecendo isso? Por que a fé está morrendo nesse mundo? O pessoal que é ateu fala que é por causa do estudo, né? Onde tem faculdade, não existe ignorância e não existe religião. Quanto mais estudo, menos religião. Será que é assim mesmo? Quantos de nós aqui, durante anos e anos no nosso país, nós éramos advogados, médicos, engenheiros, militares, cientistas, cristãos? Então, o que acontece? Não, é um discurso que existe por aí, que está sendo pregado, que tem a ver com tudo isso aqui que eu acabei de ler para vocês. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, né? Isso aqui lembra as nossas fake news. Aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos. Vocês viram no Facebook lá outro dia que foi falado lá, teve uma dessas feministas aí defendendo pedófilo. Então assim, está caminhando para esse nível, está caminhando nessa direção. E o que a gente, como crente, a gente pode fazer? A gente precisa pregar e precisa falar que Jesus é a solução, que se não nos apegarmos com Jesus, nós vamos todos morrer, porque Deus, quando Ele derrama essas pragas aí, ela sai pegando todo mundo. É igual câncer. Tinha câncer igual tem hoje? Não, não tinha. Câncer pega bebê, pega vovô, pega crente, pega não crente, ele não discrimina ninguém, tá? Então assim, a gente tem que pregar, fazer a nossa parte, mas vocês precisam estar bem cientes, meus irmãos, que nós estamos realmente chegando nos finais dos tempos. O que vocês estão vendo, esse movimento de desigrejados na Bíblia, lá há 2000 anos atrás, se chama apostasia, abandonar a fé, abandonar a comunhão. É o esfriamento espiritual. Por se eu multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Até o ponto de começarem, quando tiver a perseguição, o pai entregar o filho, a mulher entregar o marido, irmão entregar o irmão, porque vai acabando esse negócio de amor, de família, de fé. A coisa está ficando cinza, está ficando triste de se ver, né? Então assim, vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos pregar para que essas coisas, que as pessoas possam se arrepender, e quem sabe, como diz lá na profecia, lá no Antigo Testamento, talvez ainda dê tempo, quem sabe, Deus não se arrependa, não prolongue os nossos dias, dê mais um pouco mais de tempo, dê uma